Olá, povo amado de Deus, paz e bem. Esse é o nosso encontro. O Evangelho de hoje ensina, vivenciando a graça das oitavas da Páscoa. Estamos também fazendo a novena da Divina Misericórdia, porque próximo domingo é a festa da Divina Misericórdia. Então, vamos aproveitar, saborear a graça da presença do ressuscitado no meio de nós. Abra agora a sua Bíblia e acompanha comigo o Evangelho de hoje, que você vai encontrar em Lucas capítulo 24, do versículo 35 até o versículo 48. Lucas capítulo 24, do versículo 35 até o versículo 48, que diz assim: Naquele tempo, os discípulos contaram o que tinha acontecido no caminho e como tinham reconhecido Jesus ao partir do pão. Ainda estavam falando quando o próprio Jesus apareceu no meio deles e lhes disse: A paz esteja convosco. Eles ficaram assustados e cheios de medo, pensando que estavam vendo um fantasma. Mas Jesus disse: Por que estáis preocupados e por que tendes dúvida no coração? Vede as minhas mãos e os meus pés, sou eu mesmo. Tocai em mim e vede. Um fantasma não tem carne nem osso, como estáis vendo que eu tenho. E dizendo isso, Jesus mostrou-lhes as mãos e os pés. Mas eles ainda não podiam acreditar, porque estavam muito alegres e surpresos. Então Jesus disse: Tendes aqui alguma coisa para comer? Deram-lhe um pedaço de peixe assado. Ele o tomou e comeu diante deles. Depois disse-lhes: São estas as coisas que vos falei quando ainda estava convosco. Era preciso que se cumprisse tudo o que está escrito sobre mim na lei de Moisés, nos profetas e nos salmos. Então, Jesus abriu a inteligência dos discípulos para entenderem as Escrituras. E lhes disse: Assim está escrito: O Cristo sofrerá e ressuscitará dos mortos ao terceiro dia. E no seu nome serão anunciados a conversão e o perdão dos pecados a todas as nações, começando por Jerusalém. Vós sereis testemunhas de tudo isso. Palavra da salvação. Glória a vós, Senhor. Povo amado de Deus, esse trecho do Evangelho de São Lucas é a continuidade do Evangelho de ontem. Se você não acompanhou, volta aí, assiste o último vídeo do Evangelho de hoje ensina, que é a história dos discípulos de Emaús. Aqueles dois discípulos que estavam voltando para Emaús, Jesus os encontra, conversa com eles. Chegando lá, eles convidam Jesus para entrar e, ao partir do pão, eles reconheceram que era Jesus. E, na mesma hora, voltaram para Jerusalém, para o seio da comunidade. E diz aqui, Lucas fala, enquanto os discípulos contaram o que tinha acontecido no caminho, como tinham reconhecido Jesus ao partir do pão, Jesus, então, aparece. Aparece ressuscitado, glorioso, não somente para aqueles dois, mas para todos que estavam ali. E é muito interessante. Jesus é como se ele fizesse esse grande esforço de ressuscitar no coração dos discípulos a fé, de despertar no coração deles a certeza de que ele é aquele que passou pela cruz, mas agora ressuscitado, agora glorioso. Então Jesus faz questão de dizer: olha, eu não sou um fantasma. Peguem em mim, toquem em mim. Um fantasma não tem carne e osso. Inclusive tem alguma coisa aqui para comer. Deram ali um pedaço de peixe assado e Jesus comeu na frente deles. Ou seja, existe uma grande tentativa, um grande esforço de Jesus de fazer compreender que a sua presença ressuscitada não é uma ideia, não é uma teoria. Vamos pensar que Jesus ressuscitou. Não, é um fato.
o corpo glorioso, o corpo ressuscitado de Jesus é uma evidência. E ele faz questão, né, de mostrar para os discípulos isso. Meus irmãos, é muito interessante quando diz aqui no versículo 45, eu vou até marcar, então Jesus abriu a inteligência dos discípulos para entenderem as Escrituras. Jesus abriu a inteligência dos discípulos. Até então estava tudo muito confuso. Inclusive eles estavam com medo. Mas Jesus abriu a inteligência. Acredito que a nossa oração hoje deve ser essa: Senhor, abre a minha inteligência, para que eu possa compreender a palavra, compreender a tua presença ressuscitada no meio de nós. Que mesmo depois de 2000 anos, o Senhor estar presente no meio de nós como o Senhor prometeu. Que a tua presença ressuscitada remove todas as pedras da minha vida, que me impossibilitam de chegar até a ti. Então, vamos pedir isso hoje. Senhor, abre a minha inteligência. Senhor, abre a minha inteligência para que eu possa provar e saborear a tua presença ressuscitada no meio de nós. E aí Jesus então acrescenta: quem que vai testemunhar isso para o mundo? Quem vai testemunhar são vocês. Vocês, olha só, termina assim: vós sereis testemunhas de tudo isso. Então como é que eu vou testemunhar uma coisa que eu não atesto, que eu não atestei, que eu não provei, que eu não fiz uma experiência? Normalmente a gente testemunha algo que a gente viu, algo que a gente tocou, algo que a gente provou de fato. Então era preciso que eles provassem essa presença do ressuscitado para depois transmitir ao mundo inteiro. E nós somos esses hoje. Os discípulos espalharam o evangelho pelo mundo todo, esse evangelho chegou até nós. E nós que fizemos essa experiência com o ressuscitado na nossa vida, sim, porque não é somente ver com os próprios olhos, ser uma testemunha ocular. Não, mas nós vivemos experiências profundas com Jesus ressuscitado, com Jesus na Eucaristia, com Jesus na palavra. E tudo isso nós podemos testemunhar, porque Jesus fez e faz muita coisa na nossa vida. E nós somos esses responsáveis de transmitir ao mundo a presença do ressuscitado, a força do ressuscitado. Essa força que desperta no nosso coração a esperança, a fé, o amor, que o mundo hoje tanto precisa. Então o Senhor abre a nossa mente e nos faz testemunhar a tua presença viva e ressuscitada no meio do mundo. Paz e bem, receba essa bênção para a tua vida. O Senhor esteja convosco, Ele está no meio de nós. Que Deus Todo-Poderoso vos abençoe, Ele que é Pai, Filho e Espírito Santo. Deus os deu o céu, paz e bem. Curta, comente, compartilhe esse vídeo e faça essa palavra alcançar mais e mais corações. Até amanhã, se Deus quiser.